Amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Na certeza sempre do amparo da fonte criadora, Deus, da nossa Mãe Maior, a Rosa Mística de Nazaré, Maria, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Rabi, o Messias da Galileia, é que de alegria renovada estamos aqui a esta casa, junto aos queridos irmãos encarnados, mas também, por que não dizer, aos em maior número, os que nós não enxergamos na terceira dimensão, mas que estão aonde? Na quarta dimensão, a qual nós chamamos de mundo espiritual. Então, que eles também, como nós, possam, quem sabe, buscarem um pouquinho mais, acolherem o Novo Testamento do Cristo, a codificação kardeciana, a terceira revelação, o Consolador que Cristo pediu que viesse ao nosso planeta, materializar-se, e assim o foi, no meio do século XIX, a 18 de abril de 1857, com a codificação kardeciana. Então é com essa energia renovada e a alegria de aqui estar em pleno domingo, às 9 horas da manhã, é que vamos trabalhar com um tema, para que assim vejamos a importância da nossa reforma íntima e do tema que nós iremos trabalhar nesta manhã agradável. Só que antes de adentrar no tema propriamente dito, queridos irmãos e irmãs, como é de costume, eu gosto de chegar mais cedo nas casas espíritas, quando assim eu sou convidado, para que, praticamente na maioria delas, nós temos um local destinado a livros mais acessíveis, da codificação kardeciana, livros de estudos, mas também livros que são ali romances e outros mais, que são as obras complementares de Chico Xavier, de Divaldo, que muito nos ajudam a não só ter acesso financeiramente falando a eles, como também a programarmos a cada dia que passa, a aproveitarmos melhor o nosso tempo. E assim, pensando no tema que nós trouxemos para esta manhã, eu ia folheando uma das obras de Chico Xavier pelo seu mentor, Emmanuel, vi que tem uma missão que muito vem ao encontro da temática que nós vamos trabalhar hoje. Então eu já vou fazer um convite para cada um de nós, tudo bem, sem exceção, nas duas dimensões da vida, para que prestemos atenção nessa missão que há pouco eu ali, e vejamos se ela está mesmo atrelada, vinculada, e o que ela pode nos trazer de benefício para, quando da porta do Chico Xavier para fora, buscarmos sermos pessoas melhores. Qual seja essa missão? Ela está contida no capítulo 52 da obra Ceifa de Luz, onde o título dessa missão é Em Família Espiritual, que transcende a material, a corporal, que é a carne e osso. Vamos ver então o que Emmanuel nos traz a respeito, mas antes, nas obras de Emmanuel, muitas vezes ele traz algumas passagens do Novo Testamento, também atrelando-as à missão que ele vai ali expor para a nossa compreensão. Então ele traz assim, antes dos seus comentários, dos seus entendimentos, uma passagem de Mateus contida no capítulo 7, versículo 3. O que diz o apóstolo Mateus acerca desse tema em família espiritual? Porque vês o armeiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio olho. Entendimento de Emmanuel. Quanto mais nos adentrarmos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e de desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós, as pessoas que estejam ao nosso redor. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para nos criticarmos, mas para entendermos, através da bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim aqui, no educandário da existência, aquele companheiro, 2 pontos, que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido o objeto, e quantas ofensas que nós acolhemos e deveríamos estar evitando com tanto conhecimento que, por exemplo, Chico Xavier aqui oferta-nos semanalmente, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes
as dificuldades e os sofrimentos intrínsecos que muitas vezes eles não expõem a nós. Mas precisamos ter a nossa antena psíquica refinada para conhecê-los e assim saber tratá-los e auxiliá-los em vez de prejudicá-los direta ou indiretamente. Que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe. Que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum. Que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose. Que reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias de outrem. Que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral. Que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou até mesmo para ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. E porque eu disse que esse capítulo 52 pode vir ao encontro da temática que iremos trabalhar hoje, porque vejamos que Emmanuel já nos convida a termos um olhar acima de tudo espiritual do que corporal. Quantas pessoas que pela sua fisionomia já percebemos que ela está em dificuldades essas muitas vezes piores do que a nossa, e o que nós fazemos em prol delas, com tanto conhecimento do Velho e do Novo Testamento e da terceira revelação do Consolador prometido, que é a codificação kardeciana, que aqui iremos trabalhar com os irmãos e irmãs. Eis o convite do Espírito de Emmanuel para que atrelamos esse entendimento a esse capítulo tão importante do Evangelho, capítulo 14, itens 1 a 4, piedade filial, que o Evangelho segundo o Espiritismo há de nos orientar a partir desses minutos em diante. Pergunto ainda, nesse momento, desses pouco mais de 8 bilhões de encarnados da carne e osso, que dizem aos espíritos que atualmente são esses os números atuais de seres em experiência evolutiva, mas eles dizem que no mundo espiritual, na quarta dimensão, tem só o dobro, querendo voltar aqui para continuar a sua experiência evolutiva na carne, 16 bilhões. Se fizermos uma soma básica, quase 25 bilhões de seres das duas dimensões, material e espiritual, buscando evoluir, buscando ascender para o próximo nível de estágio evolutivo que o orbe, que a essência Gaia, tem a necessidade de empreender na prática, não só no campo teórico, que é o mundo de regeneração. Tanto esse mentor que agora citamos, Emmanuel, nos trouxe em várias de suas obras complementares de Chico Xavier. Então, sim, no ambiente familiar, onde nós trabalharemos com essa piedade filial, é onde nós temos os nossos desafios do pretéritos, que foram ali esquecidos por nós, ou protelados, postergados, mas que cabia a cada um de nós resolvermos naquele núcleo familiar. Mas por meio das tentações do mundo, pelo distrair dos que faz com que nós empreendamos mais a evolução intelectual do que a moral, as tentações da matéria, dos prazeres, fez com que nós precisássemos voltar muitas vezes. Jamais generalizemos, mas coloquemos como uma situação que sim está presente. Basta que averiguemos o que acontece no mundo, guerras e tantas mais informações que a irmã aqui trouxe logo na prevenção, logo no início, demonstrando que sim, o ambiente familiar é o primeiro desafio de cada um de nós em nos entendermos, em nos respeitarmos, em compreendermos que cada um está na sua evolução moral e intelectual. Então, por querer existir ou exigir de outrem aquilo que nós ainda não podemos ofertar ao mundo? É o grande desafio ao qual nós precisamos passar com esse entendimento filial da nossa família carnal, material. Mas aos poucos a gente vai perceber no conteúdo que isso tem que transcender para a família espiritual. Esse vai ser o convite desse capítulo 14. O que nós temos no item 3, já nesse início, que pode nos elucidar sobre essa temática? Vem assim Allan Kardec demonstrando-nos que honrar o vosso pai e a vossa mãe é um mandamento da lei da caridade e de amor ao próximo.
o seu pai e a sua mãe. Alguém acha que nasceu aqui por acaso? Alguém acha aqui que nasceu na família errada? Que não estamos passando por situações que não merecíamos? É o que Kardec, já nesse início de diálogo fraterno que estamos desenvolvendo, convida-nos a uma reflexão. Queríamos ter pais estudiosos, de posses, que dessem exemplos muito maiores do que eles puderam dar para nós, até, por exemplo, no dia de hoje, para quem tem os pais encarnados. Mas se tiver desencarnados, não tem problema nenhum, não está tudo certo, porque eles continuam conosco, intuindo-nos, no campo psíquico, nas duas dimensões. Cabe a cada um de nós averiguarmos se nós estamos receptivos a eles. Então não tem nada fora do eixo. E bem-aventurados são esses seres que autorizaram que nós viéssemos a corporificarmos nesses pouco mais de 8 bilhões atualmente encarnados no planeta Terra, independentemente da idade a qual nós estejamos atualmente aqui neste orbe. Então, segundo diz Kardec, precisamos ser gratos. Precisamos fazer por ele aquilo que eles tanto investiram em nós, e muitas vezes quantos deixam os seus pais, os seus avós da velhice sem um amparo mínimo, ou esquecendo-os em alguma instituição sem a reciprocidade. Isso tem um peso consciencial para a nossa eternidade. Não estou falando apenas quando voltarmos para o mundo espiritual. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Por quê? Tratamos Jesus. O plantio é livre, a colheita é agora. Responderemos ceitinho por ceitinho pelos nossos atos e pelos nossos não atos. Os não atos também nos prejudicam. Por que não? Dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Então, não fazer o bem, mas também não fazer o mal, é estar em desacordo ou estar em desajuste com a lei do Pai maior. Olha a passagem do Cristo, simples, que é uma frase simples e curta, mas que nos convida a um raciocínio para a nossa eternidade. O meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Se o ser mais perfeito que aqui esteja nos seus aproximados 33 anos de vida física, uma única encarnação dentro desse sistema solar, assim o faz, e assim o fará para a nossa eternidade, quem somos nós para assim não o fazer? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Também disse o Cristo, quando assim lhe foi questionado, em meio à multidão, quando aqueles que vieram lhe dar a oportunidade reencarnatória aproximaram-se com seus irmãos. É o convite que nós precisamos compreender sobre não só termos essa respeitabilidade com os nossos pais carnais, mas principalmente com os pais dos nossos parentes, com os pais dos nossos amigos, com os pais e mães diretos e indiretos que promovem o auxílio às educações que são empreendidas para seres que muitas vezes estão em dificuldades, outras que muitas vezes nós não temos acesso, mas eles auxiliam esses seres a darem sequência em suas caminhadas evolutivas. Eis o convite do irmão Kardec sobre a necessidade dessa respeitatividade. Temos que ter, mas principalmente de sermos gratos na prática, até o último dia de vida deles na matéria, dando um suporte mínimo, que mesmo que o máximo façamos por eles, não é nada perto do que eles fizeram por nós. A começar, como eu disse logo no início, a começar por autorizarmos a reencarnarmos nesse momento final de provas e expiações, dificílimo, um momento ímpar, dizem os Espíritos, que nós estamos passando. Mas, divisor de águas, é a separação do joio do trigo. Podemos ascender continuando reencarnando no planeta Terra, ou podemos ser realocados em orbes de provas e expiações ainda em seus estágios iniciais ou intermediários, ou até mesmo em mundos primitivos, a depender dos atos em que possamos empreender negativamente em prejuízo da humanidade, de nações que nós estamos acompanhando ou não estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Não é isso também que a doutrina dos Espíritos pede para que nós estejamos sempre atentos? Não é só em estudar a codificação kardeciana, o Novo Testamento, é estar atualizado do que acontece, porque assim uniremos todas essas situações e diremos para nós: eu sou
sou partícipe da minha transformação e da transformação também do meio? Sim. Então, o que eu preciso fazer em prol dos meus semelhantes? É o que nós temos que fazer a cada temática que aqui é apresentada. Seja pelo meio dos condutores, expositores, ou por meio dos monitores dos cursos que a casa aqui oferece, seja presencial, seja online. Mas continuando Kardec, discorrendo sobre essa temática, dizendo que a piedade filial é um dever para com os pais. E, junto a isso, devem juntar-se o respeito, a atenção, o dever, a obediência de modo mais rigoroso. Nós veremos aos próximos slides, inclusive, queridos irmãos, que pode ser um tema que nós já sabemos, mas será que Kardec os colocou à toa em seu Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Ele sabia que a posteriori, no século XX, no século XXI, ao qual nós estamos, terceiro milênio, praticamente acabamos de vencer um quarto desse século, já que estamos buscando partir para o ano de 2026. Ele sabia que nós estaríamos ainda em débito consciencial com as nossas obrigações dessa piedade filial dos nossos pais diretos ou indiretos, dos biológicos ou dos não biológicos. É a educação, é o auxílio em qualquer uma das suas situações que faz com que nós tenhamos pais, mães, diretos ou indiretos. É as afinidades que nós encontramos nas ruas e tantas mais situações que façam com que nós busquemos pensar a cada temática que aqui a casa nos apresenta. Entende-se que esses deveres também se estendem àqueles que fazem o papel de pai e de mãe. Não é o que eu estou falando, não é o que Kardec agora está nos trazendo. Quantos queridos jovens que são adotados, que muitas vezes têm mais amor, têm mais respeito, compreensão e têm mais opções de desenvolvimento do que os seus pais biológicos. E que bem-aventurados sejam esses que assim se portam. Como é bonito você ver uma família que adota o ser, seja o do reino nominal, seja o do reino animal, um gatinho, um cachorrinho. É um amor em desenvolvimento. Não foi o que nós aprendemos, ou os que ainda estão tendo contatos recentes com a doutrina dos Espíritos, assim nos ensina quando diz que a fonte criadora Deus não cria espíritos corruptos, não. Cria seres simples e ignorantes, que antes precisam estagiar em um reino inferior ao qual nós estamos atualmente. Que reino é esse? O reino mineral. Depois de um bom tempo, passa para o reino vegetal. Outro tempo mais, o reino animal. E enfim, chega-se ao reino nominal. Quantos milênios que nós estamos investindo em nossa evolução? Vamos desperdiçar esse momento para o qual a espiritualidade nos diz que é imprescindível que saiamos, abandonemos o homem velho na construção do homem novo na reforma íntima, tão imprescindível, sendo o artífice de no dia seguinte dizer a si mesmo, a sua consciência: o dia de hoje tem que ser melhor do que o de ontem, e o de amanhã com certeza melhor do que o de hoje. Se assim não nos portarmos, queridos irmãos e irmãs, será que estaríamos consciencialmente rasgando o Evangelho do Cristo, rasgando o Evangelho do professor Hippolyte Léon Denis Arrival, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos? Aí fica a consciência de cada um de nós avaliarmos isso. Não é a reforma íntima. Não nos contentemos com o que nós somos hoje até o presente momento, porque existe uma infinidade de conhecimentos que nós precisamos adquirir, consequentemente aptidões que precisamos empreender em prol do nosso semelhante, porque é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Dizem os estudos que o ser humano mais inteligente desse orbe encarnado consegue utilizar-se de 10% da sua capacidade intelectual material, quiçá a espiritual, que é onde nós trazemos as bagagens de milênios e milênios de reencarnações pretéritas. Pergunto: devemos nos contentar com o que nós somos nesse momento? Não que devemos exigir muito mais do que nós somos, não é isso. É apenas dizer: bacana o que eu tive até o momento de oportunidade, mas nos 7 dias da semana eu preciso reavaliar o tempo que eu estou empregando em minha vida. Será mesmo que eu não tenho tempo de assistir uma palestra tão edificante das milhares que existem, por exemplo, no YouTube? Tenho certeza que
cada um de nós aqui tem acesso ao YouTube, às redes sociais, à internet, mas se não tiver, temos os livros físicos que o Chico Xavier, Núcleo Espírita, aqui nos oferece semanalmente para empréstimo, se não tivermos dinheiro naquele momento, ou para aquisição de valores mais acessíveis. Então está certo os Espíritos em dizer, queridos irmãos e irmãs, não tem desculpa de vocês voltarem ao mundo espiritual por meio do que vocês chamam de morte do corpo físico, dizendo, alegando que vocês não tiveram ali tempo ou conhecimento nenhum para empreenderem as suas tão necessárias e imprescindíveis reforma íntima. Então vamos refinar mais cada tema que aqui a casa vem nos trazer, independentemente do ser que aqui esteja à frente, porque isso é secundário. O primário sempre é o conteúdo. O conteúdo sempre é secundário, porque o conteúdo vem de quem? Do ser mais importante que aqui passou e materializou-se, que é Jesus Cristo. O querido Sananda, o Rabi da Galileia, o Messias, que é essa continuidade a qual nós estamos tendo a oportunidade na doutrina dos Espíritos de assim a empreender. Quero trazer também mais um livro, mais um capítulo que vem ao encontro desse tema da codificação kardeciana. Demonstramos que se Chico Xavier foi a continuação de Allan Kardec, nos seus aproximados 500 livros, conforme catalogado até hoje, porque mesmo pós-morte de Chico Xavier em 2002, livros escritos já estavam prontos a serem publicados. Então é importante que sempre estejamos com as nossas ligadas ao estudo de Chico Xavier, não só por Emmanuel em espírito, mas todos nós que trabalharam com ele. E tem uma obra muito importante que nos auxilia a ainda mais compreendermos o Novo Testamento do Cristo. E eis a obra intitulada O Consolador, onde esse mesmo irmão espiritual Emmanuel, Chico Xavier, vai nos trazer no capítulo 89 o seguinte entendimento que vem ao encontro desse capítulo 14, itens 1 a 4. Assim diz Emmanuel nessa obra: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família, pelo equilíbrio dos seres ali como ela em evolução material e espiritual. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus, exatamente. Porque quantas mães, quantos pais, quantos filhos, irmãos, tios, avós nós tivemos nas sucessivas reencarnações. Então essa competência de ser mãe é o ser mais importante que tem no mundo material para a evolução de um homem. Porque, como nós costumamos dizer, mãe é mãe e ponto final. Eu brinco ainda quando estou com colegas, seja no ambiente profissional ou até mesmo na casa espíritas, que para que nós, homens, venhamos a evoluir, temos que nascer de novo agora como mulheres e mães. Não que não tenhamos sido anteriormente, como já fomos. Feminino, masculino, o que importa? Mas já tivemos essas oportunidades de experiência, mas é apenas atrelando essa oportunidade e essa necessidade que Emmanuel aqui nos diz da maternidade, da responsabilidade de que aquele ser, a evolução daquele ser depende dela, que ela irá responder pelo seu acerto reencarnatório ou pelo seu não acerto. Mas nós não podemos modificar a vida de ninguém. Temos que respeitar o livre-arbítrio daquele ser a qual vem a nossa vida como filhos. Mas o importante é que a nossa consciência diga: eu estou fazendo o máximo possível de esforço para que essa pessoa acorde. Esse meu filho ou filha, se ele não está tendo essa oportunidade ainda evolutiva de absorver os meus ensinamentos, as educações que eu empreendo, fiz a minha parte. É isso, é exatamente isso que Emmanuel está aqui nos convidando a mentalizar e a empreender com esses filhos, porque é o convite que precisamos ter a nossa consciência para que não nos arrependamos em ter que responder aquilo que cabe a cada um de nós empreender no nosso dia a dia. Por que não trazer agora também, ainda dentro da continuidade das obras complementares, aquele que muito nos auxiliou, que desencarnou recentemente, há cerca de 3 meses atrás, Divaldo Pereira Franco, com seus aproximados 98 anos de vida física, onde uma irmã espiritual que muito trabalhou com ele, não só ela, Joana de Ângeles, mas também Manuel Filomeno de Miranda e outros
mais espíritos, Bezerra de Menezes, Vitor Hugo e tantos outros mais, vem também nos engrandecer esse tema do capítulo 14, onde, na obra de Joana de Ângeles, intitulada SOS Família, ela vai nos dizer que a família tornou-se a célula máter do organismo social de todo o canto do nosso orbe, do nosso planeta Terra, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Volto àquele ponto: os sentimentos, o desenvolvimento do amor, a capacidade e a aptidão de começar a ser útil não apenas no seu ambiente filial, tema do capítulo 14, mas também do portão para fora de sua residência, a moral, a caridade e a fraternidade. Mas também Joana de Ângeles diz a inteligência. O que o Cristo disse há 2000 anos atrás, ou um pouco mais? Amai vocês o primeiro mandamento, mas ora o conectivo, instruir-vos, eis o segundo. Ninguém há de um dia atingir a perfeição relativa jamais à absoluta, porque só o Pai o tem, só amando, só desenvolvendo o seu sentimento. Tem que ter um intelecto, porque quanto mais nós estudamos, mais expandimos a nossa antena psíquica, a nossa expansão de consciência para que hajamos de uma forma mais ampla, saindo do eu, do individual, do micro, do singular e buscando o macro. Não só isso que esses baluartes assim fizeram. Chico de Valdo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis e tantos outros mais, Adolfo de Menezes Cavalcante. Quantos exemplos nós tivemos, e eles convidam-nos também que assim façamos no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa, apagada, de preferência no anonimato. Porque isso é ser cristão genuíno, não é demonstrar ao mundo que eu estou empreendendo ou buscando empreender em minha vida individual, não. Apenas a consciência reta de colocar a cabeça no travesseiro à noite, antes de pegar no sol e o espírito desdobrar-se, dizer a si mesmo: sei que muito mais eu poderia ter feito no dia de hoje, mas o mínimo tentei em me esforçar para ser melhor comigo e com o trem, que o dia seguinte seja melhor. Eis o convite dessa querida irmã espiritual Joana de Ângeles, no desenvolvimento do intelecto, da moral e principalmente das realizações superiores a qual o universo, a eternidade nos aguarda, que as desenvolvamos em prol do meio e em prol de nós mesmos, porque disse o Cristo: é dando que se recebe. Quanto mais fazemos em prol do próximo, mais reverter-se-á ao nosso favor, ainda que não em loco a priori, mas ao longo das sucessivas reencarnações, independentemente da dimensão a qual nós estejamos inseridos. Voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai ainda discorrer sobre honrar pai e mãe não se resume somente a estes deveres aqui já apresentados até o momento, não, mas também em ajudá-los na velhice, proporcionar-lhe repouso e tranquilidade, da mesma forma que fizeram conosco quando éramos crianças. Não foi também o que eu disse no início? Não é esquecer um ser que tanto nos auxiliou em um auxílio e em uma ONG ou uma outra instituição, a qual eles fiquem apenas e tão somente sob cuidados de voluntários ou funcionários. Pergunto: nós queremos que hajam assim conosco os nossos filhos? Então, porque assim o fazemos com eles. É o plantio é livre, a colheita obrigatória, como Cristo foi, é e sempre será cirúrgico em todas as mazelas ainda intrínsecas em nosso espírito imortal. Que bom que assim ele o é. É o remédio amargo que nós muitas vezes não gostamos de ouvir, de ver. Tenhamos aos de ver e ouvidos de ouvir aquilo que é necessário para o nosso burimamento, para o nosso despertar. É o remédio amargo. Quantas vezes eu ouço e vejo coisas que eu não gostaria, mas depois de um tempo, depois de algumas horas ou dias, eu digo: que bom, bem-aventurado esse ser que agora me dá essa experiência de oportunidade, que eu evoluo um pouquinho mais em minha vida, porque eu não tinha esse olhar, eu não tinha esse despertar. Foi o remédio amargo que eu não soube aproveitar naquele momento em loco a qual ele me experienciou aquela situação, seja falando, seja por meio dos seus exemplos. Assim estamos nos comportando no nosso dia a dia, e os que assim se comportam são genuínos cristãos, são genuínos espíritas.
É isso que temos que refletir a cada passagem, a qual esse capítulo 18, itens 1 a 4, está nos convidando a empreender nesta manhã de domingo. Em Mateus, já trouxemos uma passagem de Mateus. Olha, existe coincidência? Em Ceifa de Luz, Mateus, Emmanuel traz Mateus em uma passagem sobre o argueiro e a trave no nosso olho. Queremos enxergar o argueiro no olho do nosso próximo esse que pode estar dentro de casa, mas esquecemos da enorme trave que está em nossos próprios olhos. Foi o que disse em Ceifa de Luz Emmanuel por meio do apóstolo Mateus. Mas o que agora Mateus traz dentro desse capítulo 14? Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Que leis e que profetas? A lei de Deus. A lei mais perfeita do equilíbrio universal, das galáxias, dos universos, porque não existe apenas um universo. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, estudos, presume-se, depreende-se que existem só de 200 a 400 bilhões de estrelas. Eles sigam estrelas, mas nós sabemos que são planetas com habitações de seres diferentes ou iguais a nós, dimensões iguais ou diferentes à nossa. Temos livros que assim nos dão essa oportunidade de distorção de consciência, demonstrando que podemos fazer hoje o que compete a nós fazer e não postergar para o futuro, porque essa missão pode não mais ter a oportunidade de ser repetida aqui neste orbe. Recordo-me de um programa importantíssimo que passava na Rede TV aos domingos às 16 horas, intitulado Transição. Quem acompanhava aqui vai lembrar. Onde dos 4 domingos de um mês, pelo menos 2 intercalados, Divaldo Pereira Franco lá estava. E Divaldo certa vez disse que milhões de seres atualmente na carne, no osso, desses pouco mais de 8 bilhões aqui existentes no corpo físico, estão tendo o quê? A última oportunidade de aqui permanecerem neste orbe. Ou caminham para frente, desenvolvendo-se e desenvolvendo os que estejam ao seu redor, pelo intelecto e pela moral, ou naturalmente, sem castigo nenhum da fonte criadora de Deus, não, porque não existe castigo, naturalmente por meio da sua ainda evolução aquém intelectual e moral, serão realocados para outros orbes de forma natural. Como eu disse, não há castigo. Posso citar aqui apenas 2 obras para que vocês possam, caso não as tenham lido, estudar e entender um pouco mais sobre esse intercâmbio entre mundos de espíritos de luz para cá, ou de espíritos que não conseguem acompanhar a evolução desse orbe e lá são redirecionados a outros orbes de estágios evolutivos mais aquém do nosso atualmente. Cito-os. Estamos falando tanto de Chico Xavier. Aliás, a nossa casa leva o nome de Chico Xavier. Então vamos citar o livro A Caminho da Luz, do Espírito de Emmanuel. Lá ele vai demonstrar o que aconteceu lá na constelação do Cocheiro, nas Pleiades de Capela. Convido-os para que estudem essa obra. Depois dela, Os Dizimados de Capela, de Edgar Armand. Aí vocês vão compreender dessa necessidade, como eu também preciso compreender e colocar mais em prática isso, desse momento ímpar de valorizarmos o dia atual. Jamais façamos com que o dia atual seja igual ao de hoje, porque nem assim vai ser. Esse momento nunca mais para a nossa eternidade há de se repetir. Eu garanto aos senhores e às senhoras. Podemos relembrá-lo sim, pelo registro acástico do universo, onde tudo fica registrado, nas 2 dimensões da vida. Mas repetir-se-á em igual? Não, jamais. Assim não acontece em qualquer canto, aonde a fonte criadora cria vida. Esse é o convite à nossa reforma íntima, e agora, por meio do apóstolo Mateus. Voltem a Allan Kardec dizendo que para aqueles pais que não têm recursos, não basta apenas dar-lhes estritamente o necessário, enquanto os filhos de nada se privam. É preciso cercar-los de carinho, sendo também amável e atencioso. E se os pais forem pobres, na medida do possível, é preciso dar-lhes as pequenas alegrias do supérfluo. Quem aqui não gosta de supérfluo? As pequenas alegrias que seja, quais são as alegrias do supérfluo? Todos nós a sabemos. E com o avanço da tecnologia, quantas mais estão surgindo, e quem não gosta? Vamos mentir
somente para nós mesmos, para a nossa consciência? Não! Tampouco para os mentores individuais que todos nós aqui os temos, acompanhando-nos nas 24 horas por dia. Então é importante que tenhamos essa consciência que desenvolve aqui Kardec, para que façamos o melhor com esses seres, porque voltaremos com eles em outras situações, em outras modalidades. Hoje ou ontem eles são nossos pais e mães, mas e amanhã, ao longo dos séculos e milênios, poderão voltar com os nossos filhos, irmãos, avós, tios, amigos. Quantas vezes nas ruas a gente olha para uma pessoa que nem conhece e sente um prazer, uma energia tão positiva, uma reciprocidade inexplicável no mundo da terceira dimensão, que é o mundo tridimensional, que é o mundo da carne e do osso que nós vivenciamos atualmente no planeta Terra. Será que eles não podem ter sido nossos parentes há milênios ou séculos atrás? Fique esse convite à nossa reflexão, porque não existe o acaso, absolutamente não existe. Está tudo certo e saibamos entender e vivenciar as oportunidades desafiantes nesse momento tão agudo ao qual o planeta Terra passa, porque será o degrau, a válvula propulsora que temos acesso a entender para a nossa caminhada evolutiva. É isso que nos convida agora Allan Kardec para uma reflexão. Tudo isso nada mais é do que os juros daquilo que os filhos receberam. É o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a piedade filial. Quem aqui de nós, uma vez que seja, já não passou em sua mente: se minha mãe, se meu pai, se minha avó tivesse vivo, eu ia fazer tão diferente, eu me arrependo tanto de não estar mais presente, de sorrir, de abraçar, de fazer as coisas simples que são valorosas no nosso dia a dia, como tomar um café, assistir algo de útil, levar a pessoa em algum lugar ou ser levado. Quem de nós assim não se arrepende? E quantos de nós também não vê a hora de ter um encontro com eles no mundo espiritual? Não que nós não tenhamos durante a madrugada em desdobramento espiritual. Não que não tenhamos, mas não temos acesso a isso. A fonte criadora é da lei que nós não nos recordemos em sua maioria desses momentos, para que não atrapalhemos a nossa caminhada evolutiva neste orbe. Eles estão conosco desde que estejamos empreendendo a evolução tão necessária, intelectual e moral. Por isso que essa piedade filial tem que estender-se para a nossa eternidade, não ficando apenas nessa atual encarnação. Quantas saudades intrínsecas interiores e espirituais que nós sentimos dos nossos outros pais, outras mães, outros parentes das encarnações anteriores deste orbe ou das muitas outras moradas da casa do Pai que o Cristo afirmou que existem. Ele não colocou um ponto de interrogação, não. Ele afirmou. Acabei de dizer a estimativa da galáxia do nosso tão necessário, lapidar, evolutivo, oferta-nos em experiência ainda para que evoluamos de 200 a 400 bilhões de planetas em seus graus evolutivos diferentes. Só nesta galáxia não estamos falando nem neste universo. Então que possamos acolher e devolver esses juros que ainda nunca serão pagos integralmente a eles, porque não enxergamos o que os nossos pais, mãe e pai, têm dentro deles. Um dia saberemos e seremos mais gratos ainda. Pediremos a nós mesmos que eu possa agora pagar em oportunidades vindouras reencarnatórias tudo o que eles buscaram fazer por mim. E se não tiveram condições de fazer, respeitemos, compreendamos e não exijamos deles, porque cada um está no seu degrau evolutivo. Pelo contrário, convertamos isso em oportunidade de auxiliá-los. Esse é o nosso objetivo de cristão espírita neste orbe. Continua Kardec, por outro lado, aquele que é ingrato e se esquece dos deveres com quem o amparou nos seus momentos de fraqueza e que, além do material, ligam também os ensinamentos morais que nós levamos para a nossa eternidade em espírito, garantindo o bem-estar. Este será penalizado naturalmente. Não exista castigo, mas é a lei do plantio e a colheita ser obrigatória. Não nos esqueçamos de pequenas frases tão importantes e expansivas que Jesus nos trouxe. Se não for nesta vida, será em outra. Como há de ser?
Da mesma forma que fez os outros sofrerem por ações erradas ou por ausências de ações assertivas. Questionemos sobre isso. Existem pais que não cumpriram seus deveres para com os filhos, porém, não cabe aos filhos penalizá-los. Talvez porque os filhos tenham merecido passar por isso e não lhes cabe julgar, mas somente a Deus. Porque só Deus conhece em nosso íntimo quais foram as mazelas e quais foram os acertos que nós empreendemos em encarnações anteriores. Como eu disse há pouco, respeitemos, busquemos auxiliá-los na medida do possível em mundo material e em mundo espiritual, orando por eles, e assim vamos reajustando-nos frente à nossa consciência universal, que é o objetivo do ser espiritual em experiência evolutiva aqui no planeta Terra. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, que seja indulgente, que perdoe e ame até os inimigos, sim. As obrigações dos filhos para com os pais se tornam ainda maiores e, neste caso, devem tomá-las como regra de conduta. Pergunto, o que aqui foi exposto por Allan Kardec está fora desse raciocínio, que aqui estamos se envolvendo de forma simples, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais aqui presentes? Não. Então busquemos assim colocar em prática tudo isso que aqui estamos buscando, com essa oportunidade termos como compreensão e prática do portão para fora do mundo espírita Chico Xavier. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Vida dilatada na terra por meio das reencarnações, por meio dos próximos estágios evolutivos, que sim a essência gaia do planeta Terra atingirá por meio dos seres que de fora aqui estão aportando e por meio dos esforços do que aqui estão já amiguinhos, buscando empreender em suas vidas. Convido-os para que também estudem a quadrilogia, 4 livros, intitulado Transição Planetária, por meio das mãos de Divaldo Pereira Franco e pela intuição do irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Na obra Luz no Ar, trazida por espíritos diversos, nós temos a seguinte informação, por meio das mãos de Chico Xavier, que, ouvida a bênção da prece, vejamos que é aí um raciocínio que precisamos empreender em complemento ao que aqui já foi exposto. Então, repito, ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a missão do bem incentiva, com um poema a brilhar. O verbo bom enaltece a caridade e a esperança, tudo é bendita mudança, no plano onde familiar, no plano reencarnatório. Eis a contribuição de Irene Pinto a essa temática do capítulo 18, aqui em 1 a 4. Deixo também aquele que ainda está encarnado conosco, o Carlos Abacelli, que também tem livro de André Luiz, que também trabalhou com Chico Xavier, onde nessa obra intitulada Irmãos do Caminho, o Espírito André Luiz, por meio de Bacelli, vai nos dizer, no capítulo intitulado Conclusões Lógicas, que nós não devemos reclamar da cruz que nós carregamos atualmente como reencarnados. Sem ela, é provável que não tivéssemos que se maior nós, embora a passos lentos, mas ainda progressivos, nós avancemos com segurança no propósito reencarnatório que todos nós, ciências, temos a empreender em nossas vidas. Na obra Jesus no Lar, o irmão espiritual Ney Lúcio, também ainda por Chico Xavier, vejamos essa passagem, o quanto ela é cirúrgica também nesse capítulo 14. No capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, Ney Lúcio, o Espírito vai nos dizer que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom, mas também o mal, com o espírito do quê? De serviço e de entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais do quê? De melhoria, de elevação e de bem-estar e contentamento, por onde quer que nós cruzemos, junto aos seres do universo, junto a qualquer oportunidade que nós tenhamos de empreender a caridade, do sorriso, do ouvir, do falar, do abraço, da palavra amiga,
e de ações sociais, materiais ou morais. Olha como Neio Lúcio também está sendo cirúrgico nesse capítulo 14, itens 1 a 4. E Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante tem algo a agregar também a esse capítulo? Sim, ele vai dizer que nós, solidários, seremos união sem sombra de dúvida, mas separados uns dos outros, o que nós seremos? Apenas pontos de vista. E juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes, desde o ano de 1900, quando retornou para a pátria espiritual e continua nos auxiliando, também sempre colocando no plural que ajudemos a humanidade antes de averiguarmos ou reclamarmos de nossos problemas individuais, porque isso que fará com que nós tenhamos forças, resistências e resiliências em empreendermos as dificuldades que sim precisamos passar e que muitas vezes nós pedimos para passarmos nessa atual encarnação. Tragamos também uma contribuição da irmã Chegueiro, que foi lá na Segunda Guerra Mundial, filha de Adolfo Fritz, que muito trabalha aí nas casas espirituais, de cirurgias espirituais, onde uma de suas encarnações também, de forma assertiva, na condição de Santa Joana de Chantal, lá na França, ela veio nos convidar, dizendo que quando a sua vida se fizer mais difícil, faze uma pausa e adentram os santuários silenciosos do que da prece, da oração, da conversa íntima e sincera do nosso coração espiritual para com o nosso Pai Maior, a fonte criadora, Deus. E nós sentiremos a presença vinda daqueles que continuam nos amando e continuam também nos guiando, desde que estejamos aptos e receptivos para entender o que eles, no mundo espiritual, na quarta dimensão, passam-nos a cada minuto, para não dizer a cada milésimo de nossa vida. Então, esse é o convite dessa querida irmã espiritual, Sheila, que foi na sua última encarnação enfermeira, e ela tem convidos também para que leiam uma obra intitulada Colônia Espiritual Alvorada Nova, por meio do irmão Caibar Schunkel. Se quiserem saber um pouco mais qual é a função de Sheila no mundo espiritual nessa colônia, verão a amplitude desse espírito de escol, cristão genuíno. Então fica mais o convite de uma leitura de uma das obras complementares à codificação kardeciana. James R. Sherman, um ano depois do meu nascimento, em 1982, vai nos dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora, neste exato momento, a construir um novo fim, até o último dia da nossa programação reencarnatória. Alguém tem dúvida disso no campo do intelecto e no campo da moral? Não, porque isso vem em conta daquilo que eu disse logo no início. Não nos contentemos com o que nós somos atualmente, sempre almejemos fazer um pouco mais, no hoje, no amanhã e assim sucessivamente na nossa programação reencarnatória. Olha quanto tempo que esse querido irmão James R. Sherman vem nos convidar. Frase essa que normalmente é atribuída a Chico Xavier, mas de autoria desse querido irmão, nesta obra aqui também fica a convite para cada um de nós. Sejamos um instrumento da paz do mundo desde o século XI, Giovanni de Pietro de Verdadori. Alguns o conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, assim o faz no mundo espiritual, demonstrando que os seus exemplos também por nós precisam ser empreendidos. Existem livros biográficos dele e também livros mediúnicos. Fica mais um convite para que expandamos a nossa consciência e quem sabe ajamos como esse ser que auxiliou todos os seres em experiência evolutiva, desde o mineral até nós, os do reino hominal, porque ele conversava com os vegetais, ele conversava com os animais, e os animais não compreendiam. Por que será? Será que é evolução moral e intelectual? Tenho certeza absoluta que todos nós temos essa resposta em nossas consciências espirituais. E finalizo com esses queridos irmãos que disseram que estariam conosco até o final dos tempos e estão, junto com os nossos mentores individuais, convidando-nos ao tríplice aspecto que, conforme dizem os espíritos atualmente, são as ferramentas que proporcionam-nos a reencarnarmos no planeta Terra, no mundo de regeneração, se conseguirmos passar por esse novo grau evolutivo que precisa aqui concretizar-se. Da esquerda para a direita, para quem ainda não conhece, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, no centro do Império Jesus Cristo, ao seu lado a Rosa Mística de Nazaré, Maria, ao seu lado Allan Kardec, no centro, sentado, o patrono dessa casa, o apóstolo Xavier, das palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco
Bispo Cândido Xavier, dizendo que precisamos diariamente expandirmos a nossa consciência, obtendo sempre o conhecimento, estudando. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos também. Volto ao Cristo, para que não estejamos fora desse eixo a qual os Espíritos atualmente nos convidam. Mas eles dizem também que precisamos empreender o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Se eu não assimilo, se eu não reconheço e eu admito as mazelas que eu trago ainda do passado das reencarnações pretéritas para trabalhá-las no presente, como eu hei de divisar o futuro, não repeti-las. Se o plantio é livre e a colheita é obrigatória, é o autoconhecimento, é a aceitação de que somos seres ainda muito imperfeitos, mas com centelhas divinas, muito poderemos evoluir com os nossos esforços individuais e a prática do bem, que é o objetivo de qualquer ser no universo que quer ser feliz. A felicidade que nós almejamos de alma e tema. Então, assim, agradecemos a presença dos queridos irmãos e irmãs que aqui estiveram conosco. Continuemos em pensamentos positivos para a próxima etapa de nossa casa, que serão as doações, as reenergizações ectoplásmicas com as energias dos seres trabalhadores encarnados para com os do mundo espiritual, da cúpula espiritual aqui do grupo espírita Chico Xavier, que fará nos dar pessoas mais equilibradas, se soubermos aproveitar tudo que nós receberemos na sequência. Ainda que não atinjamos no dia de hoje a cura integral do que nós viemos buscar, ou que já estamos buscando desde semanas, meses ou anos anteriores, temos a certeza de que cada atendimento que aqui nós recebemos está potencializando-se para que um dia, lá na frente, essa cura venha ao nosso espírito. Ainda que não nessa encarnação, quantas já tivemos e quantas outras ainda as teremos. Então vamos desenvolver uma consciência expansiva. Será que é o convite desse capítulo 14, itens 4, que veio ao nosso encontro nessa manhã agradável de domingo? Então, que possamos continuar mentalizando o que nós viemos buscar, conscientes de cada temática e cada atendimento aqui que os irmãos trabalhadores das duas dimensões empreendem em nosso benefício, são benéficas sim, e transmutemos-las ao meio, aos que estejam sempre ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de domingo, um bom início de semana, porque diz que a semana começa no domingo, ainda que nós dizemos que ela começa numa segunda-feira, um dia útil. Então, que fiquemos com uma ótima semana aí, início de semana, e um bom atendimento a cada um de nós na sequência. Que assim seja.